Canal Histórias Bíblicas apresenta: quem era Baal e por que a adoração de Baal era uma luta constante para os israelitas? Baal era o nome do deus que era adorado em Canaã e na Fenícia nos tempos antigos. Durante o período de Juízes, a prática da adoração de Baal entrou na vida religiosa judaica. Juízes 3, versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Asterote. A prática da adoração de Baal tornou-se difundida em Israel durante o reinado de Acabe. 1 Reis 16, versículos 31 a 33. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. E a prática da adoração de Baal também afetou Judá. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículos de 1 a 4. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e, além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. O plural da palavra Baal é Baalins, que significa Senhor. Baal era um deus da fertilidade que, segundo se pensava, ajudava a terra a produzir colheitas e as pessoas a produzir descendentes. Em geral, várias partes adoravam Baal, em métodos diferentes, e ele provou ser um deus altamente universal. Vários locais destacaram um ou outro de seus atributos e projetaram seitas especiais de baalismo. Baal de Peor, como vemos em Números capítulo 25, versículo 3, e Baal Beret, como vemos em Juízes 8, versículo 33. São dois exemplos dessas divindades localizadas. Números capítulo 25, versículo 3. Dessa forma, Israel juntou-se à adoração de Baal de Peor, fazendo com que a ira do Senhor se acendesse contra seu povo. Juízes capítulo 8, versículo 33. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram Baal Berite por Deus. A palavra Baal aparece com pouca frequência no Antigo Testamento como um nome pessoal. A etimologia da palavra mostra que Baal era considerado dono de um determinado local, limitando seu uso a indivíduos que não eram mais nômades, mas se estabeleceram. Acreditava-se que esses fardos locais eram responsáveis pelas criaturas agrícolas e pela fertilidade da humanidade. Foi crucial ganhar seu favor, especialmente em um lugar onde havia poucos riachos ou nascentes naturais e as chuvas eram imprevisíveis. Isso levou à adoção de formas extremas no culto, incluindo a prática de prostituição ritual e sacrifício de crianças. Juízes capítulo 2, versículo 7. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Eles não o fizeram. Amós capítulo 2, versículo 7. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, perverteram ou pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. Jeremias capítulo 7, versículo 9. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram. O uso mais significativo do título no Antigo Testamento é sua referência ao grande Deus ativo de um panteão cananita. Uma equação com Haddad e o Deus Amorita, cuja natureza e funções eram quase idênticas. Parece claro que Baal finalmente ascendeu à posição de divindade preeminente na região.
Parte desse processo, segundo alguns pesquisadores, pode ser rastreada até as escrituras ugarítica. Baal é identificado como o filho de Dagon, outra divindade, possivelmente um deus da vegetação ou dos grãos, em vez de El, que, sem dúvidas, era o chefe original dos deuses cananitas. Em Ras Samara, o antigo ponto ugarítico, templos para Baal e Dagon foram descobertos, mas nenhum dedicado ao próprio El. Baal é retratado nas escrituras usando um capacete enfeitado com chifres, um símbolo de força e fertilidade. Ele segura uma clava em uma das mãos, provavelmente representando o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, possivelmente representando tanto o raio quanto a vegetação. Nas esculturas aramaicas, Baal é representado montado em um touro, o que pode estar relacionado às imagens do bezerro de Aaron e Jeroboão I, que provavelmente foram usadas como pedestais para o invisível Yahvé. Anatá, referida eufemisticamente como a Virgem Anatá, era esposa e irmã de Baal e compartilhou muitas de suas aventuras. O Dia do Senhor pode ter se originado como uma celebração da vitória de Javé sobre as forças de Yahvé, presumivelmente no Festival de Ano Novo no Templo de Jerusalém, em um rito derivado de um predecessor cananista. Há evidências de que Baal e outras divindades eram adoradas no Egito, mas sem se tornar uma séria ameaça à religião egípcia nativa. A situação era diferente em Israel, onde, através dos processos de sincretismo, a adoração foi profundamente influenciada e ameaçada por elementos aliens dos cultos de Baal. Isso se deu por dois fatores principais. Primeiro, os israelitas não expulsaram os cananeus, mas se casaram com eles, levantando assim o problema da inter-relação de Yahvé e Baal. Em segundo lugar, o Senhor havia dado a Israel uma vitória considerável sobre os cananeus e sua supremacia era inquestionável. Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses, até mais que El, que era visto como bastante fraco e ineficaz. Em várias batalhas, Baal derrotou Yan, o deus do mar, e Mot, o deus da morte e do submundo. As irmãs ou consortes de Baal eram Astarate, uma deusa da fertilidade associada às estrelas, e Anat, uma deusa do amor e da guerra. Os cananeus adoravam Baal como o deus do sol e como o deus da tempestade. Ele geralmente é representado segurando um raio que derrotou inimigos e produziu colheitas. Eles também o adoravam como um deus da fertilidade que fornecia filhos. A adoração de Baal estava enraizada na sensualidade e envolvia prostituição ritualística nos templos. Às vezes, um Baal que persegue exigia sacrifício humano, geralmente o primogênito daquele que fazia o sacrifício. Jeremias capítulo 19, versículo 5. Eles também construíram os altos de Baal para queimarem seus filhos com fogo em holocaustos a Baal, o que eu não ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Os sacerdotes de Baal adoravam sua divindade com ritos desenfreados que incluíam gritos de êxtase e danos auto-infligidos. 1 Reis 18, versículo 28. Então os profetas oraram mais alto e se cortaram com facas e punhais de acordo com o seu ritual, até que o sangue jorrou antes que os hebreus entrassem na terra prometida. O Senhor Deus advertiu contra glorificar os deuses de Canaã, mas Israel se curvou à idolatria de qualquer maneira. Deuteronômio 6, 14 e 15. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Profeta Elias. Durante o reinado de Acabe e Jezabel, no auge da adoração de Baal em Israel, Deus confrontou diretamente o paganismo. Através de seu profeta Elias, Deus mostrou que ele, e não Baal, controlava a chuva, enviando uma seca de 3 anos e um de 5 anos. 1 Reis 1, 7, versículo 1. E Elias, o tisbita, dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá vencimento nem reinado nesses anos, exceto na minha palavra.
1 Reis 16:30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Permita-me apresentá-lo aos 3 personagens principais desta incrível história bíblica. O primeiro é Acabe, o rei de Israel, que fez mais mal do que todos os reis anteriores juntos. A segunda personagem é Jezabel, esposa de Acabe. Ela decidiu substituir a adoração ao Senhor Deus pela adoração a Baal. Elias, um dos grandes profetas de Deus, é o terceiro personagem. Seu nome se traduz como Jeová é meu Deus. Enquanto Jezabel estava destruindo as pessoas e os lugares associados ao verdadeiro Deus, o Senhor enviou um homem cujo nome testificava que o Senhor Jeová era seu Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Como Elias sabia que Deus estava vivo e era confiável? Esconda-se e apresente-se, disse o Senhor a Elias. Essas 2 frases nos mostram como podemos saber que Deus está vivo. Elias escondido, em particular, é usado como exemplo do poder da oração em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Um homem com uma natureza como a nossa, disse Tiago. Isso significa que ele era um cara normal. Elias era um homem de grandeza, mas também era um homem de fraqueza. Mas um fato redime tudo sobre Elias. Ele era um homem de oração. Tiago, capítulo 5, versículos 17 a 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias não apenas orou, mas orou fervorosamente. A chave para determinar se Deus está vivo ou não é se escondendo à medida que você aprende a se conectar com Deus por meio da oração sincera. Uma série de eventos na vida pessoal de Elias demonstrou que Deus está vivo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Saia daqui, vire para o leste e se esconda perto do querubim do riacho que deságua no Jordão. 1 Reis, capítulo 1, versículo 2, 16. Chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que, em vida, conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: Eu sou. Vai e dize ao teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não se haviam achado. E agora dizes tu: Vai e dize ao teu senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize a teu senhor: Eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele.
Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. 1 Reis 18, 16. Elias então veio a público. Ele marcou um encontro com o rei Acabe. 3 anos se passaram desde que Elias declarou que não haveria chuva. Reis 18, 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? O rei ainda estava furioso e se referiu a Elias como o perturbador de Israel. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. 1 Reis 18, 18. Mas Elias não se intimidou, dizendo ao rei que eu não sou o encrenqueiro que você é. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos! Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o 2ª vez, e o fizeram 2ª vez. Disse ainda: Fazei-o 3ª vez, e fizeram 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou.
1 Reis 18, 19 e 40. O palco estava montado para um confronto no Monte Carmelo entre 850 profetas de Baal e um profeta de Deus. Até quando você vai oscilar entre duas opiniões? Elias desafiou o público. Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Aqui estava o desafio de Elias. Vamos fazer uma competição. Que o Deus que é Deus responda com fogo do céu. Esse foi um teste razoável. Baal, o deus da tempestade, deveria ser capaz de enviar alguns raios. Elias deu a eles todas as vantagens antes de zombar de seus esforços feudais. Os profetas de Baal passaram horas implorando, gritando e se cortando, mas ele não respondeu. Então Elias preparou o sacrifício antes de pedir a Deus que mostrasse ao povo a sua glória. O fogo caiu e consumiu o sacrifício, a água e o altar. Assim que ele fez sua oração, as pessoas caíram de joelhos gritando: "O Senhor, Ele é Deus! O Senhor, Ele é Deus!" Eles não puderam deixar de notar que Deus estava vivo e bem vivo. 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 a 46. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: "Sobe agora e olha para o lado do mar." E subiu e olhou e disse: "Não há nada." Então disse ele: "Volta lá 7 vezes." E sucedeu que a 7ª vez disse: "Eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar." Então disse ele: "Sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça." E sucedeu que, entrando, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Mas o Senhor ainda não havia terminado. Ele reativou a chuva. Elias orou 7 vezes seguidas antes que a chuva começasse a cair. Elias, encharcado, desceu a montanha. Ele demonstrou que Deus está vivo e bem. Deus está vivo e bem. Você pode demonstrá-lo em particular e publicamente em sua vida. Confrontos com os fariseus sobre a fonte do poder milagroso de Jesus. Finalmente, em Mateus capítulo 12, versículo 27, Jesus se refere a Satanás como Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mateus 12, 22, 27. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: "Não é este o filho de Davi?" Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: "Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios." Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: "Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes." Jesus defende seu ministério com 2 parábolas curtas antes de lançar 2 veementes ataques aos fariseus. Mateus capítulo 12, versículos 30 a 37. "Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado.
Primeiro, o poder por trás de um exorcismo pode vir de Deus ou de Satanás, visto que os fariseus já concluíram que Jesus não é o agente de Deus. Eles citam a fonte de seu poder como Satanás. Eles acreditam que, porque um demônio surgiu do homem, deve ser uma prova de que o demônio está obedecendo a Satanás como o rei dos demônios. No entanto, Jesus demonstra o quão absurdo é o pensamento deles. Se Satanás quiser manter seu controle sobre o mundo, ele não trabalhará contra si mesmo. Ao exercer um demônio no controle de alguém que estaria em oposição direta à sua própria tentativa de preservar o domínio internacional, eles são evidências concretas de que o reino de Deus chegou. Visto que o reinado de Satanás está sendo derrotado por Jesus, o Espírito de Deus, invencível, é o poder por trás da libertação de Jesus. Jesus continua sua resposta aos fariseus acusados de expulsar demônios por Beelzebu como uma segunda parábola curta. Ou ainda, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens, a menos que o primeiro amarre o homem forte? Então ele pode roubar sua casa. Entrar em uma casa bem guardada, a residência de Satanás e seus capangas demoníacos e roubar a propriedade do dono é como Jesus descreve seu papel na inauguração do reino. Antes que Jesus possa libertar indivíduos que foram aprisionados por meio de exorcismo, ele deve primeiro encontrar Satanás. Por causa da vinda do reino de Deus, Jesus proclama que a força de Satanás agora está restrita. Baal do Antigo Testamento nada mais eram do que demônios disfarçados de deuses, e toda a idolatria é, em última análise, adoração ao diabo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios.